Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Amém. Eu gostaria de estar compartilhando com você um texto da palavra do Senhor, um verso que podemos estar encontrando no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, que diz o seguinte: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Amém. Vamos orar. Pai, louvamos e enaltecemos o teu nome, porque tu és digno de toda honra, toda glória e de toda adoração. Amigo Espírito Santo, nos dar a iluminação da tua palavra, para que vidas que estejam ao outro lado sejam de igual modo edificadas, sejam transformadas e renovadas através da tua palavra, a saber, a voz de Deus. Em nome de Jesus, amém. Amados, hoje a gente quer falar sobre as portas. Sim, porque o texto aqui, logo no último verso, fala que ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. E quando a gente observa esse texto, a gente percebe então que Deus não apenas permite caminhos, mas Ele governa os nossos caminhos. Porque se não vejamos bem, e quando a gente observa acerca de porta, a gente entende que não é que Deus, na verdade, quer nos punir quando uma porta se fecha, ou quando uma porta se abre, não é porque, na verdade, é uma oportunidade. Entretanto, no sentido espiritual, a gente precisa entender o que significa porta. Porque a simbologia de porta, na verdade, é oportunidade. É tão somente poder representar, porque tem portas que são positivas, como está em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9, vai dizer que uma grande porta se abriu. Também fala de salvação em João capítulo 10, versículo 9, e direção divina. Mas também existem portas que o seu significado são negativos, como por exemplo, armadilhas em Provérbios 7, caminhos de morte em Provérbios 14 e 12, desejos fora da vontade de Deus. Ou seja, nem toda porta aberta vem de Deus, e nem toda porta fechada é perca. Na maioria das vezes será livramento. E isso vai gerar em nós um conflito interno muito grande, dentro de nós que somos seres humanos. Porque o texto descreve algo muito real. Porque quando a gente ora, insiste e bate, claro que Deus vai abrir as portas, mas tem portas que a gente nem orou, nem pediu e nem bateu. Você está entendendo o que é que eu quero trazer para você? Porque isso toca num ponto muito profundo da nossa fé. Quando a vontade humana entra em conflito com a vontade de Deus. Porque às vezes há uma guerra muito grande. Eu quero, mas Deus não quer. E às vezes eu não quero, mas Deus quer. Entenda isso. Porque aqui a gente observa três interpretações erradas e comuns. Quando muitas vezes a gente diz, Deus não me ouviu. É claro que Deus te ouviu. É claro que Deus te ouviu. Quando muitas vezes a gente coloca, Deus me esqueceu. Não, Deus nunca vai esquecer de mim nem de você. Ou quando muitas vezes a gente até, por falta de sabedoria, diz, Deus não quis me abençoar. Não, precisamos entender que Deus te ouve, Deus sempre vai se lembrar de você e Deus sempre vai estar te abençoando. O problema é de que muitas vezes a gente quer do nosso jeito. Observe biblicamente, Deus ele vai nos ouvir, mas nem sempre vai nos responder com um sim. Entendeu? Mas é porque eu tenho pedido, mas às vezes Deus não quer te dar.
Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Entenda isso. Acima de tudo, meus queridos. Deus, ele te ama, mas nem sempre ele vai conceder aquilo que você quer. Porque senão você se tornará um filho mimado, que tudo que pede a mãe dá, o pai dá. Mas eu sou o pai, eu tenho que dar a ele tudo que eu nunca tive. Sim, mas entretanto, qual pai que quando o filho estiver em rebeldia, em desobediência, vai dar alguma coisa? É claro que não, né? E Deus age, mas nem sempre ele vai nos explicar. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Portas fechadas podem significar proteção. Exemplo, lá no livro de Gênesis capítulo 20 vai dizer que Deus impede Abimeleque de pecar com Sara, porque Sara era esposa de Abraão. Deus fecha portas para impedir consequências invisíveis. Porta fechada também pode nos trazer um significado de redirecionamento. Entendeu? Perceba que em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 6 ao 10, Paulo é impedido de ir para a Ásia pregar. O Espírito não os deixou. Sabe, às vezes a gente quer ir para tanto lugar, mas o céu não quer que a gente vá. Eita glória! Porque o não de Deus fez com que o Evangelho fosse levado à Europa. Paulo queria ir para a Ásia, mas o Espírito de Deus levou a palavra para toda a Europa. Você entende isso? E quando a gente fala ainda sobre, digamos assim, as portas fechadas, também pode ser prova de maturidade espiritual. Porque Tiago 1, capítulo 2, Tiago, capítulo 1, versículo do 2 ao 4, vai falar sobre a porta fechada revela se a sua fé depende de resultados ou de Deus. E agora? Ah, Deus, eu queria tanto que o Senhor abrisse a porta, mas às vezes a porta que você quer vai te tirar da presença. Ah, Deus, eu queria tanto que o Senhor me desse isso, mas Deus está vendo que isso que você está querendo agora vai te tirar do propósito. Então, amado, porta fechada também representa, sabe o quê? Livramento invisível. Sim, livramento invisível. Isso é exatamente o coração do texto que a gente enviou. Deus viu o que a gente não viu. Deus percebeu o que você não percebeu. Isso é resultado da onisciência de Deus. Ele sabe de tudo. Não tente questionar, indagar. Ah, mas porque eu quero, se você não me der, eu vou sair da presença. Não vai adiantar. Deus sabe o que é melhor para você. Tem lugares que você ia entrar sorrindo, mas na verdade ia sair sorrindo, chorando. Você está entendendo? Você ia entrar bem em determinadas portas, mas depois, quando saísse de lá, ia sair chorando. Porque fé não é conseguir tudo o que quer, mas é confiar mesmo quando a gente não entende o que está acontecendo. Receba esta palavra hoje de Deus para o meu e para o teu coração. Seja edificado, seja restaurado pela palavra. Entenda, Deus, Ele vai trabalhar. Ah, mas a porta está fechada. Deus não precisa que a porta esteja fechada ou aberta. Ele só precisa que você esteja disposto a obedecê-lo, independente qual seja a resposta dele. Você está entendendo o que Deus está falando comigo e contigo? Eu sei que não é uma palavra boa de se ouvir, porque na verdade fala sobre, digamos assim, uma exortação, um ensinamento de Deus. Mas que você entenda, levanta a tua cabeça, se Deus disse não, é não. Ah, mas se Deus disse sim, então pronto. Ainda que alguém diga não, se Deus disse sim, acabou-se. Porque a última palavra ainda é e sempre será de Deus.
Que os céus abençoe tua vida, tua família. Obrigado pelo carinho de ter você aqui. Obrigado pela oportunidade de poder hoje estar falando de um Deus que salva, que cura, que liberta. E quando você for orar, apresente aí o estado de Pernambuco, porque foi muita chuva e tem sido dias chuvosos, muitos infelizmente moram em áreas de risco, e tua oração fará com que Deus dê livramento. Amém? Infelizmente a gente também sabe que muitos não têm condições de morar em lugares seguros e terminam por vulnerabilidade indo residir em lugares que são áreas de risco, mas que Deus cuide de livramento. E quando for orar, apresenta, tá certo? Apresenta Pernambuco, apresenta também outros lugares que tem caído uma chuva, sabe, acima da média. Mas Deus tem sido bom, apesar de tudo. Deus é bom o tempo todo, em todo tempo Deus é bom, tá certo? Um abraço, que Deus te abençoe, a paz do Senhor e obrigado pelo carinho. Se possível, eu gostaria de estar te pedindo de que você compartilhe com mais um, com mais 10, com 100 e acima de tudo a palavra de Deus seja apregoada em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz em nome de Jesus. Oh, glória!